lá, vamos iniciar hoje, né, a apresentação do nosso sistema de formulários do LECOPS e eu gostaria, né, de fazer uma breve apresentação inicial, né, do que é esse sistema. Então, sempre que vocês forem entrar na primeira vez, né, na administração, vocês vão receber o usuário, uma senha que vai ser gerada pelo professor. E através desta senha vocês vão conseguir criar formulários, né, gerar links, enviar para os participantes ou deixar inclusive na página inicial, né, das pesquisas, caso precise para ajudar na divulgação, alguma coisa, elas poderão estar também visíveis na lista de pesquisas, né, que a plataforma do LECOPS ela vai fornecer. Então, você vai entrar com a sua senha, né, e o seu número de usuário, você vai ter o acesso principal do painel de controle. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando, né, estiver diante de uma necessidade de criar um questionário, você vai clicar nesse mais e daí você vai, né, tanto ter as opções de criar um novo questionário ou um grupo de questionários, né? Essa parte aqui ela é importante para organizar caso você tenha vários questionários, por exemplo, diferentes em uma pesquisa voltada para grupos diferentes, por exemplo, um é para o grupo um, o outro é para o grupo 2, aí você também consegue organizar também. Mas assim, para você criar um questionário único, você, né, vai precisar clicar, né, em criar questionário. E aí você vai definir um título público para o seu questionário. Após você iniciar, você vai colocar, né, se o público é brasileiro, então você vai colocar o idioma base português, então ele vai utilizar toda a tela, né, já deixar no português do Brasil. Grupo de questionários, isso é um controle mais do próprio sistema do LECOPS, né? A gente tem os questionários internos, que são voltados só para o próprio LECOPS e não são públicos, e aí geralmente a gente coloca ali. E geralmente, se a sua pesquisa for pública, você vai selecionar pesquisa acadêmica. Administrador, né, você vai buscar, né, colocar o seu próprio administrador, que é você mesmo, ou seja, você vai ter o acesso a editar o questionário, porque nesse sistema, nessa plataforma, vai ter vários usuários. Então, se você indica que o administrador é você, então é você que vai ter, né, o direito de administrar, né, editar, por exemplo, esse questionário. Personalizado você pode indicar algum. O default geralmente ele utiliza você mesmo, né, mas aí eu recomendo sempre deixar em usuário atual. Após você criar, né, e aí você vai, lógico, clicar aqui. Então, após você criar um novo questionário com o tema, você vai ter acesso a esse menu aqui principal. A primeira coisa que eu gosto de fazer é definir os elementos do texto, né? Aqui já está pré-preenchido, preenchi antes, mas você vai clicar aqui em elementos do texto e aí você vai poder, né, definir um nome alternativo, né, da pesquisa. Eu acho que esse fica, se eu não me engano, ele fica escondido, que vai sempre aparecer o título do questionário, tá? Não tenho certeza absoluta, mas você pode também fazer o teste aí na sua plataforma, né? Você vai fazer uma breve descrição do que é, né, o tipo do questionário. Por exemplo, agora atualmente estou trabalhando a validação Back Translation de itens únicos. Então aqui eu coloquei que esse estudo preliminar do laboratório, né, e essa tarefa é avaliar se as frases, né, as fases do abaixo, ou seja, as fases que a gente vai apresentar, são fáceis de entender. E aqui é uma mensagem de boas-vindas, né, que eu coloquei, você está sendo convidado e qual o objetivo da pesquisa, né? E a mensagem final ela vai aparecer ao final do formulário. E você pode também indicar um link, caso você queira que depois o participante ele vá para algum local, para algum outro site específico, um grupo do WhatsApp, algo do tipo, você pode definir aqui, né? E aí outra coisa que eu gosto de fazer, né, geralmente as pesquisas elas envolvem, né, termos de consentimento e aqui no formulário, né, do Limesurvey a gente vai trabalhar com a questão, né, de você da política de privacidade, perfeito? Então, né, a gente vai acessar aqui a política de privacidade, certo? E aí você vai definir. Geralmente aqui eu gosto de colocar
já a frase da pessoa concordando, porque é uma caixinha que ela vai selecionar. Então vai aparecer a caixinha e ao lado concorda em participar do presente estudo, né? E aí aqui você vai adicionar a sua mensagem, certo? A mensagem que é o termo de consentimento, né? Caso dê o erro, você coloca só uma mensagem para erro, mas geralmente dá certo, então o que vai aparecer é isso, certo? E aqui eu gosto de deixar, né, não mostrar, a pessoa não vai ver. Então, como, né, geralmente a pesquisa você precisa apresentar, né, o termo de consentimento, eu gosto de colocar texto colapsável, porque se você colocar texto embutido, ele vai embutir no próprio texto e vai ficar uma página enorme. E o texto colapsado, você clica e aí a pessoa consegue ver numa caixinha. Eu vou até inclusive mostrar aqui, né, o exemplo de como está. Olha, aqui está, né, o título. Aqui está, ficou a descrição da pesquisa, que é a descrição que eu coloquei lá, né? E aqui ficou a frase de boas-vindas. Aqui ele vai mostrar mais ou menos quantas perguntas tem, né? E aqui justamente ficou o termo de consentimento, com a frase que eu coloquei, concordo em participar, e aqui vai ter um botão mostrar política, e justamente ficou colapsado aqui. Então a pessoa vai, né, conseguir ler, não vai ficar aquele texto enorme, a pessoa vai conseguir ler e clicar em aceitar e que ela já vai começar a dar os próximos passos para a pesquisa. Aqui a gente fez a configuração inicial, né? Mas tem vários outros tipos de configuração e sempre lembrando que a gente deve salvar após colocar as informações, né? Mas aqui você vai inicialmente aqui é todas as configurações, né? Nessa outra aba vai ser a estrutura onde você vai colocar, né, as seções. Aí é muito parecido com o Google Forms. Você vai colocar as seções e depois dentro das seções você pode colocar as perguntas, mas inicialmente, fazendo a configuração, você vai definir primeiro esses termos. Esse geral, ele só vai definir qual é a língua, né, coisas que a gente já colocou. O grupo de pesquisas, que são as pesquisas acadêmicas e não questionários internos, mas caso você tenha selecionado lá errado, você vai poder alterar aqui. O tema, tem como aqui o formato, na verdade, você tem como deixar uma pergunta por vez, por página, cada página uma pergunta, ou deixar por grupo, cada sessão vai ser uma página, né? E aí você pode escolher essa forma dependendo de quantos itens você tiver para não ficar uma página muito grande. Por exemplo, você pode colocar de pergunta para pergunta, se você precisar, você não quer que a pessoa veja logo as outras perguntas, né, antes de responder, ou você pode colocar grupo por grupo e aí, ou então tudo, se foram poucos itens, por exemplo, você pode colocar tudo em uma página, é algo que fica. O tema você cria em outra parte de configurações tema. Essas questões aqui são mais de estéticas, né? Mas você tem como fazer algo personalizado. Por exemplo, não ser o tema padrão do Pesquisas Lecops, vai ser um tema que você mesmo vai criar com seu próprio logo, etc e tal. Né? Que são mais questões, né, estéticas. E aqui você pode justamente estar, né, mostrando quem é o proprietário e, né, mostrando também as informações. Aqui, por exemplo, vai aparecer tanto o meu e-mail, né, como o, o e-mail aqui do administrador, que seria do Lecops, certo? Mas, não, se eu me engano, aqui ele vai justamente ligar, né, para poder, caso a pessoa precisar falar, a pessoa vai falar né, com o suporte do Lecops, mas também tem uma opção que a gente vai explorar depois, que aparece também os dados do proprietário. E aí, como eu falei, né, opções de temas, que né, você é personalizado, você pode personalizar o tema, colocar suas imagens, tipos de fonte. Essa é uma questão mais estética, caso você queira, né, ali deixar com sua cara a pesquisa. Eu recomendo sempre deixar, a não sei que for uma coisa muito, né, você precise muito, mas eu recomendo sempre herdar mesmo do original. Nesta tela vai ser a tela de apresentação, né? Onde você, por exemplo, pode exibir, né, quando não tem resposta, vai aparecer lá sem resposta, a pessoa não colocou resposta para a pessoa colocar. Isso vai ter muita interação com a estrutura em si quando você for colocar. Aqui em configurações do participante, isso daqui vai definir tudo. Se esse questionário, ele é um questionário restrito, só pessoas que você enviar o e-mail, e a gente vai aprender isso, né? Como você adicionar e-mail, você deixar isso restrito, né? Ou não. Então, aqui, ele vai ou não coletar informações.
Se for pesquisa, uma pesquisa tradicional, que geralmente é cega, é anônima, eu recomendo deixar ligado. Se você precisar restringir, ou seja, a pessoa precisar fazer login, a pessoa precisar entrar, a pessoa precisar colocar uma senha, você pode colocar desligado. Como essa minha pesquisa, ela não tem nenhum objetivo de identificar a pessoa, eu vou colocar ligado. Então ela é anônima, tá? Ativar a persistência de resposta baseada em participante, permitir múltiplas respostas com o mesmo código de acesso. Pronto. Vamos supor que a sua pesquisa é fechada. E aí você vai enviar por e-mail, né? E aí você vai, eu falo, mas é o próprio sistema que envia, que a gente tem essa opção. Mas a pessoa vai receber um e-mail. Vamos supor que já que é fechada, a pessoa vai receber um e-mail. Lá nesse e-mail vai ter um código de acesso. Você pode configurar de duas formas. Você restringe a pessoa, se ela utilizou aquele código de acesso, ninguém mais pode utilizar. Ele é único, ele é para controlar, né, justamente os participantes. Ou se você não tiver isso, você quer um código para todo mundo, você pode justamente, né, ligar isso, tá? Aqui, mais uma vez, né, vai ser um questionário totalmente aberto. Eu não vou ter, né, na verdade, eu não vou gerar códigos de acesso, então não, eu posso deixar como tá, mas aí, né, eu também posso deixar ligado, já que caso ele precise, lá nas configurações eu colocar um código de acesso, tá? E aí eu posso deixar ligado. É, permitir inscrição pública, nesse caso a gente vai, né, ligar, porque vai ser uma pergunta, né, vai ser um questionário anônimo, ou anônimo não, é um questionário anônimo, questionário, né, vamos voltar para cá. Então, permitir inscrição pública, como esse meu questionário ele é público, né? Eu vou deixar ligado, porque aí qualquer pessoa pode responder sem código de acesso, sem nada, basta ter o link, ou basta acessar lá a página principal, já que eu vou ter uma opção já, né? Que eu vou selecionar, que vai dar esse acesso, vai aparecer lá na página principal. A gente tem como esconder também, né? Teve algumas pesquisas que eu fiz aqui, que era só para tradutores, por exemplo, já que a gente está fazendo processo de validação. Essa pesquisa foi totalmente fechada. Só quem teve acesso foi o tradutor, que ele recebeu lá no e-mail dele as informações de como ele deve preencher. Aqui, como é algo público, eu vou deixar ligado. Enviar e-mails de confirmação também seria interessante, porque quando a pessoa recebe, ela vai ter um feedback, né, desses e-mails, e aí a gente pode configurar lá e-mails, como é que ela pode responder, se ela pode receber uma cópia do TCLE, por exemplo. Isso são, né, funções bastante importantes. Essas outras informações aqui, notificações e dados, né? Como selar a data de resposta, gravar endereço de IP, tudo isso são coisas adicionais que você pode fazer caso você tenha alguma necessidade, né? Eu deixo para o padrão, né, desligado, não preciso, né, não preciso coletar IP. Esse selar a data de resposta, ele está ligado por padrão, mas você pode desligar se quiser. Eu gosto de deixar porque aí eu tenho uma noção mais ou menos quanto tempo, né, qual foi a data, o dia, por exemplo, que aquela pessoa respondeu. Mas se isso comprometer, por exemplo, a anonimidade da tua pesquisa, você pode também deixar desligado. Habilitar modo de avaliação é uma etapa caso você não queira fazer um questionário, você vai fazer uma avaliação. Por exemplo, você vai aplicar provas, né, em participantes, ou você vai fazer pequenas avaliações. Vamos supor que você vai dar um curso e você não quer fazer lá pela própria plataforma do curso a avaliação, você quer fazer pelo formulário. E aí você vai deixar ligado. Como aqui é uma pesquisa, né, aqui não existe resposta certa nem errada, a gente vai deixar desligado. Essa função aqui eu recomendo bastante ligar, né, para pesquisas grandes, porque aí a pessoa tiver ela cansada, quiser terminar depois, ela pode simplesmente salvar e aí depois ela vai dar continuidade para aquela pesquisa, né? Ela funciona mais quando tem um acesso, né, um código de acesso, alguma questão. Não sei se o sistema ele guarda o IP e permite depois você entrar, ficar lá na memória. Não sei, mas talvez ela não funcione se a pesquisa for anônima, tá? Mas tem essa opção. Como essa validação aqui, elas são só apenas 3 itens, é muito curto, eu prefiro que as pessoas, né, elas não salvem, elas enviem de uma vez. Até se elas tentarem salvar, elas vão, lá vai dizer que elas têm que terminar, por exemplo, vai aparecer, né, uma caixa de diálogo falando que ela vai perder tudo se ela fechar, né, aquela pasta. Eu não tenho essa necessidade. Tem pesquisas, por exemplo, se você responder a metade já é válido, já o pesquisador vai aproveitar alguma coisa. Nesse aqui, como são só 3 itens, eu vou deixar desligado.
Mas se você utiliza uma escala um pouco maior, recomendo deixar ligado. Aqui é caso você queira, né, enviar e-mail de notificação básica para o administrador. É caso você queira, de alguma certa forma, que a cada, né, momento que alguma pessoa responda, você recebeu um e-mail para saber que alguém respondeu. Né? Nativamente ele é ligado, mas você pode também desligar, né? Caso você não veja necessidade. As configurações do Google Analytics também são interessantes para quem quer ter um controle maior de uma pesquisa em larga escala, que você precisa saber quantas pessoas entraram na página, quantas pessoas desistiram, quantas pessoas ficaram. O Google Analytics ele é muito utilizado para sites. Se você tem um site, você consegue ali ter uma conta do Google Analytics, sabe quantas pessoas visitou seu site. Isso daqui eu só recomendo para usuários avançados. Se a sua pesquisa é muito grande, ela é multicêntrica, ela envolve vários países, ou envolve várias localidades, você vai ter acesso de onde é que vai estar vindo os dados, aqui é só para o controle, né? Eu vou deixar padrão nenhum, porque para essa minha pesquisa isso não é relevante. Já nessa aba, né, publicação e acesso, você pode definir uma data para iniciar, ou seja, por mais que a pessoa tenha um link, por mais que fica público, não vai iniciar enquanto não chegar a data, e a expiração também você pode ali configurar, né? E aí você pode. Aqui que está a questão de você quer deixar na página principal do LeCops para todo mundo ver, né, do LeCops Pesquisas ou não. Por padrão vem desligado, certo? Eu vou deixar ligado porque é uma pesquisa pública, uma pesquisa, apesar de ser, vai ser só em 10 pessoas, mas fica mais fácil, não precisa a pessoa ter necessariamente um link, ela pode ver lá quais são as pesquisas que o LeCops está fazendo agora. Olha, tem essa pesquisa, a pessoa vai entrar e ver, né? A inspiração aqui na minha pesquisa eu vou deixar por enquanto desativada, porque assim, não vou deixar nenhuma data, porque a gente está ainda, né, fechando quais são os itens únicos que vai, mas assim, isso vai depender muito se você tem um prazo ou não. Se você deixar assim o padrão, quando você clicar em ativar questionário, vai sempre estar disponível. Quando você clicar em desativar, ela vai sumir, né, lá da lista e não vai ser mais possível também responder. CAPTCHA é caso corra o risco dessa página, né, como ela vai ficar pública, robô está respondendo. É incomum que robô responda a pesquisa científica, porque não existe ali nenhum tipo de interesse secundário em hackers, por exemplo, estar respondendo. Né? E geralmente são pesquisas grandes que envolvem várias questões. Mas em pesquisas públicas eu recomendo deixar ligado, né? Só que existe uma questão com aderência, com atrito. Se você deixar ligado, ao tentar fazer a pesquisa, a pessoa vai ter que colocar aquelas, né, informações. Eu não sou robô. Algumas pessoas podem se desmotivar a fazer. E aí, essas pessoas elas podem acabar não respondendo porque tem um captcha. Né? Vai ter pessoas que realmente já não tá com muita disposição, mas você convidou, vai lá responder. Mas viu um captcha, simplesmente ela pode fechar, tá? Esse eu vou deixar desligado, que é o padrão, porque são só 3 itens, porque quando vier as respostas, vamos só com 10 pessoas, né? Mas quando vier as respostas, eu posso também filtrar. Eu posso tentar ver se, né, se tem assim, algum padrão muito, por exemplo, sempre botar um nas respostas, e aí a gente pode saber. Né? Como ela é uma pesquisa muito pequena, eu vou deixar desligado. Mas se a sua pesquisa for maior, for enviado para várias pessoas, link, quanto mais tiver na internet esse link rodando, mais chance você vai ter de encontrar um robô. E aí isso pode, né, 100% ali acabar sendo um variável interveniente para a sua pesquisa. Né? Para utilizar o CAPTCHA para registro é só porque vai para o formulário lá. Quando você receber a saída, vai para o formulário também qual foi o CAPTCHA que a pessoa respondeu, por exemplo. Eu acho que isso é desnecessário, né? Pelo menos na maioria dos questionários, eu acho que vocês não vão precisar disso. Permissões do questionário, nesse caso, é caso você queira colocar outros usuários para administrar. Você pode dar permissões só para editar, só para salvar o link, só para enviar o link. Entende? Aqui é caso você esteja trabalhando em equipe, né? Onde, por exemplo, o teu grupo de pesquisa vai ter várias pessoas mexendo no questionário. É aqui você pode dar funções de administração. Porque uma vez que eu crio, eu sou aquela pesquisa, eu sou administrador dela. Então, outros usuários da plataforma que vão ter a mesma senha e não a mesma, né, mas vão ter uma senha
e o usuário que o professor deu não vai conseguir editar a sua pesquisa, só vai conseguir editar a deles. Então, caso você queira que outras pessoas do LeCOPS que tenham também acesso ao sistema tenham também acesso de administração, você vai adicionando aqui, né, os usuários aqui, você pode adicionar o usuário e aí dar permissões, né, ou então grupos de usuário. Aqui é só para me ter uma visão geral da pergunta. Só tem uma questão, porque é a que vem padrão nele, mas a gente daqui a pouco vai adicionar questões, porque eu vou ensinar, né, a vocês como, pelo menos o básico, porque assim, essa plataforma tem inúmeras funções, né? Mas o básico eu vou ensinar vocês a como colocar. Aqui você pode, caso a sua pesquisa for fechada, você pode indicar participante dos questionários, né? Você vai adicionar um participante, onde você vai conseguir colocar o nome do participante, um código de acesso você vai gerar automaticamente ou você pode digitar também. Aqui ele não consegue gerar nessa página, mas você vai conseguir gerar em uma outra página que vai ter gerar. Depois de adicionar vários participantes, você vai clicar em gerar e automaticamente ele vai atribuir códigos. Então, se você quer utilizar um código aleatório, eu recomendo você deixar isso em branco. Aí aqui você vai colocar o primeiro nome do participante que você quer e o último nome. Lembrando, essa função só é utilizada caso o teu questionário ele é restrito, ele vai só algumas pessoas vão ter acesso a ele. Aí no meu caso da minha pesquisa eu não vou deixar porque era uma pesquisa aberta, apesar de ser só um estudo piloto com 10 pessoas, mas ela é aberta. Mas vamos supor que ela é fechada, você vai já indicar o nome das pessoas, como eu fiz, por exemplo, com uma outra, né, minha outra pesquisa, eu indiquei um nome, um sobrenome, eu coloquei um e-mail, e eu já cliquei em enviar em convite, porque a pessoa já recebeu um convite. Inclusive, esse convite, Jonathan, onde é que fica? A gente vai chegar já já, porque a gente tem como personalizar esses e-mails. São e-mails automáticos, né? Mas aqui, em cadastrar o usuário, você pode ter essa função. Inclusive, você pode colocar a partir de quando é válido e até quando é válido. Ou seja, você pode tanto definir um, um prazo para o questionário em total em si, como para esse participante responder. Então, após esse período, se ele demorar demais, por exemplo, e expirou, ele não vai conseguir responder, mesmo ainda estando aberto lá o formulário, né? Eu não vou salvar aqui, porque eu não vou adicionar ninguém, tá? Então, uma vez que você adiciona, aqui vai aparecer a lista, né? E aí vai aparecer, né, outras informações. Como não é o caso dessa pesquisa, eu estou trabalhando com um exemplo de pesquisa aberta, a gente não vai conseguir configurar isso aqui. Mas na próxima oportunidade eu posso trazer sim para vocês uma pesquisa fechada, onde eu vou mostrar para vocês as configurações, né? Como é que configura uma pesquisa fechada. A gente está trabalhando primeiramente com o básico. E aí, se você quiser personalizar um modelo de e-mail, né, que vai ser enviado quando for enviar, né, os questionários por e-mail, você pode vir aqui em modelos de e-mail, onde você vai ter um modelo para convite, tem várias abas, né? Para convite, então a pessoa vai receber, né? Convite para já está pré-preenchido aqui, é maravilhoso. Caso você precise, né, alterar alguma coisa, então claro, first name vai aparecer o primeiro nome da pessoa, né? Você foi convidado para participar de uma pesquisa. A pesquisa se chama, aí vai ter o título da pesquisa, né? Depois vai ter a descrição da pesquisa. E aí, para participar da pesquisa, a pessoa vai clicar no link abaixo. Esse link abaixo já vai ter o acesso da pessoa privado, onde a pessoa vai poder ali responder. Lembretes, quando passar alguns dias e a pessoa não responder, você pode sim enviar lembretes. Então vai ter, você pode também editar esse e-mail. Eu sempre deixo padrão, porque eu gosto muito aqui da forma que o Lambsword já traz, né? Mas você pode justamente ali estar personalizando. Confirmação. Então depois que é enviado, né? Quando você conclui a pesquisa, chega um e-mail de confirmação dizendo que foi concluído. Inscrição aqui é caso você precise fazer, né, tipo, algum tipo de. Você vai cadastrar usuários, por exemplo. Então, a pessoa mesmo pode fazer a inscrição. Isso daqui é muito útil apenas para pesquisas que estão atreladas a cursos, né? Por exemplo, eu vou ter uma pesquisa daqui a alguns dias, né, que vai ser uma pesquisa atrelada a um curso. Então, a pessoa vai fazer essa inscrição e aí automaticamente ela vai ter acesso aos instrumentos da pesquisa, como também ela vai ficar inscrita. E aí eu posso utilizar esses dados para mim dar o curso para ela, por exemplo, né? Aqui são notificações para o administrador. Então vai ter várias notificações ali que você também vai responder e você pode inclusive, né,
Por exemplo, quando alguém registrar uma resposta, a pessoa vai receber, quer dizer, você vai receber o e-mail, né? Desse formato também você consegue ali alterar até isso, tá? E aí tem isso. Cotas, geralmente você pode definir cotas para pesquisar. Eu preciso de tantas pessoas respondendo isso, tantas pessoas respondendo aquilo. Eu confesso que eu ainda não entrei, ainda não consegui configurar, não tive ainda a oportunidade, na verdade, de ter nenhuma pesquisa com cotas. Mas caso a sua pesquisa precise ter cotas, né? 30 do grupo controle, 30 do grupo experimental e for uma mesma pesquisa, não quiser dividir em duas pesquisas, você, né, vai configurar aqui. E aí a tua própria curva de aprendizagem, também na internet tem vários tutoriais, você pode também buscar. Caso surja alguma pesquisa que eu for fazer com cotas, eu posso também gravar um vídeo, né, posteriormente para vocês ensinando também. Mas aí eu já estou mostrando essa função, que é mais uma função que você tem, né? Avaliações, só caso for ativado o modo avaliação, você vai conseguir encontrar aqui as notas, as respostas dos participantes, entre outras questões. E aí a gente finaliza essa primeira parte, tá? Porque a nossa segunda parte do nosso tutorial, eu vou ensinar para vocês a estrutura, ou seja, como montar, né, cada questionário, como colocar as perguntas, como configurar a obrigatoriedade ou não, entre outras funções. A gente se vê então no próximo vídeo.